Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Os Screen Life Films são filhos dos filmes Found Footage, né? Nesse tipo de filme, a ação se passa mediada por telas de computador e celular. A gente vê chamadas de Skype, a gente vê vídeos carregando, YouTube, toda sorte de aplicativos, áudios, procuras no Google, coisas assim. Provavelmente o primeiro sucesso maior que teve esse tipo de filme foi o Unfriended, lá de 2014, que eu gostei bastante. Eu resenhei o Unfriended 1, depois o 2 no blog. Aí depois teve sucesso, inclusive, de crítica, né? Daquele filme Missing, do Searching e do Missing, daquela menina que desaparece. Só que assim, desde 2002, pelo menos, a gente já tem registro de filmes mediados por telas de computador. Eu mesmo já resenhei aqui no canal o The Collingwood Story, lá de 2002, que é nesse estilo, né? Agora em 2025 saiu um que se chama Bloat. E eu fiquei muito curioso, não só porque eu gosto desse subgênero, mas também porque os produtores dele são os responsáveis pelas franquias, né, mini franquias, do Unfriended, do Missing. Fiquei com bastante curiosidade e expectativas bem altas, que foram assim muito frustradas. É um filme bastante inferior. Só que antes de falar um pouquinho sobre este fracassinho de 2025, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Bem comum a esse tipo de filme, ao Screen Life, filme, você abre o filme com a pessoa acessando arquivos da sua família, que é a única maneira que a gente tem de conhecer essas pessoas, né? Então, assim, é uma família que passa por uma grande tragédia, comum em filmes de terror. Daí, então, esse casal decide viajar com os filhos para o Japão. O pai é soldado e ele estava baseado na Turquia. E aí, quando eles estão para ir para o Japão, acontece lá ataques no Irã, no Iraque, sei lá, onde quer coisa de Oriente Médio aí. E daí, então, ele tem que ficar lá na Turquia e a mulher e os dois filhos vão para o Japão. Lá no Japão, a gente vai ficar vendo eles lá, aquela coisa toda, e um dia o garotinho quase se afoga. Miraculosamente é salvo, só que ele começa a se comportar de forma estranha, começa, aparentemente está possuído por alguma coisa, começa a comer pepino, é literalmente isso que eu tô falando mesmo, tá? E aí começa a tentativa deste pai de lá da onde ele está na Turquia, apenas com os recursos que ele tem no computador, para tentar salvar esse filho. Até porque a mãe, nossa, eles construíram uma personagem feminina assim, que é uma banana, ela não é nada. As feministas não vão gostar dessa personagem, ela tem até problemas com álcool. E cabe ao pai tomar conta dessa criança remotamente lá da Turquia, até sendo que ela está no Japão. É assim, gente, é mais ou menos não, é um cruzamento de filme de possessão com aqueles filmes de fantasma japonês lá do começo do milênio, Ringu, aqueles filmes de fantasma digital também. Então, gente, não dá muito certo, tá? O filme ele é muito sem tensão, sem terror. Ele tem vários jump scares, mas são jump scares daqueles baratos. Daquele tipo assim, ele tá vendo um vídeo e no final do vídeo pula um daqueles. Sabe que era quando a gente via esses vídeos, pegadinhas de vídeo de internet? Você tá vendo e aparece um que faz assim? Isso é para um filme desse calibre, você usar esse tipo de jump scare é assim, é indigência mesmo, né? É muito porcaria. E assim, você tem uma história que ela nunca apresenta para o público um perigo. Você sabe que aquele garoto está em perigo
Porque a gente é racional. Só que no emocional da gente, a história não constrói tensão. Por vários motivos. Primeiro, porque, por exemplo, nesse tipo de filme, geralmente, você tem que ter hiperfoco na história. Porque assim, a gente tem que já ficar esperando algum tempo para abrir aplicativo, para vídeo ficar carregando, não é? Sabe aquele tipo de coisa? Isso aí vai relaxando a tensão. Esse filme, além de tudo isso, que é inerente esse tipo de filme, você ainda tem o cara, o militar lá, tendo que tomar conta do problema da inteligência artificial, de mandar drone para não sei onde, lá na Arábia, lá no Iraque, lá não sei, raio dos infernos. Essa falta desse hiperfoco acaba tirando mais ainda do que poderia ter tensão no filme. Eles ainda acabam usando um estratagema, nossa, que nessa altura do campeonato está tão gasto já, e ele é usado tantas vezes nesse filme, que você enjoa e acaba retardando ainda mais a ação. E aí, quando você retarda a ação, você vai diluindo tensão. Que recurso que é esse? Como o fantasma pode ser digital ou se espalhar digitalmente, lembra que eu falei que parece filme japonês do começo do século? Você tem aquelas imagens que travam, aquelas imagens que ficam pixeladas, áudio que trava. Puxa vida, isso fica, como eu falei, repete um monte e ainda, então perde novidade e trava mais ainda a ação desse filme. E as personagens têm algumas atitudes que você fica, por que fez isso? Até o roteiro, tem uma hora em que o cara, o pai, tudo bem, ele é o pai, tá desesperado, mas ele fala uma coisa, e porque daí ele vai. É claro que tem um amigo dele que tá no Japão e que entende de coisa de. Esse filme é cheio de clichê também, de sobrenatural, né? Aí o pai fala uma coisa e eu falo, mas o que você quer? Você quer que meu filho morre? Aí eu falei assim, nossa, até o roteiro dá conta de saber que ele é assim, ele, roteiro, é aguado, né? Ou é bobo, ou é clichetado. E aí você chega então para o final. Nos últimos 10 minutos, o filme pega fogo. Mas já é tarde demais, e nada que você não tenha visto em outros filmes. E aí você vai ter o final. Gente, quando chega o final, você fala: o quê? Eu fiquei 1 hora e pouco nesse filme, travado, tendo que ler, esperar a imagem que não carrega, e gente boba, e gente chata, pra acabar aberto assim. Porque assim, nada contra final, mas porque você pode até intuir o que vai acontecer, né? Você pode fazer suas teorias. Mas assim, esse tipo de final que te pede para você pensar um pouco, ou sei lá, deixa em aberto, ele só se justifica quando você teve um antes realmente que cumpre a sua função de entreter. Quando não é assim, o resultado acaba sendo frustrante e de que você foi enganado durante a narrativa e de que aquele roteiro, aquele produto não foi bem feito, ele não foi bem pensado, ele foi preguiçosamente engendrado. Então, não, Bloat não deu como Screen Life. É um dos piores Screen Life que eu já vi. Deu sono. Infelizmente, ali dentro tem uma história que é super legal, mas eu acho que não seria o jeito de você fazer nesse formato, Screen Life, ou o diretor parece que ele é estreante. Ele quis, de certo, fazer uma coisa que ele não estava preparado para fazer. Porque é um tipo de filme que, como é mediado por toda. E você tem que ficar abrindo aplicativos, não sei o quê, você tem que deixar com que a nossa curiosidade fique aguçada o tempo todo. E você tem que dar biscoitinhos, tem que ter recompensa. A gente tem que ter biscoitinho Scooby, mais do que em outro tipo de filme.
E esse aí, ele não dá biscoitinho Scooby pra gente em nenhum momento. Biscoitinho Scooby para os pessoais mais jovens, tem o desenho do Scooby-Doo e ele ganhava biscoitos como recompensa para fazer as coisas, né? Então, você fala... então, esse aí não dá biscoitinhos Scooby, ele dá tédio, ele dá sono, né? E infelizmente, se alguém que nunca viu um Screen Life começa pelo bloat, pode ter uma sensação bastante errada, né? E olha que eles apelam, hein? Porque regras não são, em termos de ponto de vista, eles apelam para, por exemplo, regras de ponto de vista não são respeitadas, põem músicas, trilha sonora incidental, que você fala, mas de onde saiu essa trilha sonora incidental? A gente supostamente não está vendo a ação em real time, por isso que chama Screen Life, a tela viva. Da onde que sai essa trilha sonora incidental? Né? E aí eu comecei a prestar atenção nessas coisas, porque o filme estava me deixando entediado. Então são assim, probleminha, é o que eu muitas vezes falo aqui, que o pessoal fala que eu sou muito técnico, né? São problemas técnicos. E esses problemas técnicos é que causam com que a gente muitas vezes não goste do filme, sinta o filme lento, sinta o filme chato, né? Por conta desses aspectos técnicos. Escrever roteiro e dirigir filme é técnica, né? Se você não domina isso, ou se você não faz bem feito, então é a sua parte, né? A parte deles não está bem feita, a gente vai sentir isso na recepção. Infelizmente, bloat não dá. Né? Quem nunca viu um Screen Life, vai para o Missing, para o Searching, para o Unfriended, que são bem superiores, tá? Teve um durante a pandemia, que eu esqueci o nome agora, que é incrível, que se passa só na tela do Zoom, né? Agora, esse aí não deu, não. Tchau.